Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso módulo de legislação de trânsito. Meu nome é André, sou instrutor teórico. O que é o trânsito? O trânsito nada mais é do que a movimentação de pessoas, veículos e animais em via pública. A legislação de trânsito brasileira tem como base a Convenção de Viena, o Acordo do Mercosul e, lógico, o Código de Trânsito Brasileiro. O primeiro pilar, que é a Convenção de Viena, é uma padronização internacional do trânsito, que foi assinado em 1968, do qual o Brasil faz parte. Todos os membros da Convenção de Viena podem dirigir em outros países. Então, você, condutor habilitado aqui no Brasil, poderá dirigir nos países membros da Convenção de Viena. Necessita apenas você solicitar a sua PID, Permissão Internacional para Dirigir. Além da Convenção de Viena, em 1992, foi assinado o Acordo do Mercosul entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e, mais recentemente, em 2012, a Venezuela. Nestes países, você, condutor, que possui a sua CNH, poderá dirigir lá sem a necessidade da permissão internacional para dirigir. Convenção de Viena, Acordo do Mercosul, aí sim o Código de Trânsito Brasileiro, o nosso CTB, que entrou em vigor em 1998 através da Lei 9.503. Além do Código de Trânsito, temos também algumas outras legislações, como resoluções, portarias, decretos, deliberações, a nível federal, estadual ou até mesmo municipal. E fechamos aqui o nosso primeiro tópico do módulo de legislação de trânsito. E até a próxima aula. Estou de volta para dar a sequência à nossa aula de legislação de trânsito. Sistema Nacional de Trânsito, também chamado de SNT. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? O Sistema Nacional de Trânsito são todos aqueles órgãos que atuam no nosso sistema de trânsito. Estes órgãos, eles podem ser os órgãos normativos ou órgãos executivos. Então, o nosso Sistema Nacional de Trânsito, ele está dividido em dois grandes grupos de órgãos, que são os órgãos normativos e os órgãos executivos. Os órgãos normativos são aqueles órgãos que eles são responsáveis pela elaboração das leis, das normas e das nossas regras referentes ao Sistema Nacional de Trânsito. E o primeiro órgão que nós temos chama-se CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Todas as leis a nível federal são sempre elaboradas pelo Conselho Nacional de Trânsito, chamado então de CONTRAN. Temos também o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, órgão máximo agora dentro de cada estado. E por fim temos o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ele tem a mesma finalidade do CETRAN. A diferença é que ele está localizado no Distrito Federal, por este motivo o nome diferente. Como nós temos 26 estados e um Distrito Federal, temos também 26 CETRANs e um CONTRANDIF. Uma dica para a prova aí, observem que todos os órgãos normativos, eles se iniciam com a letra C. CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Isto não é regra, tá? Temos órgãos executivos que também começam com a letra C. Mas já vale uma dica, para ser um órgão normativo, ele necessita iniciar com a letra C, ok? Dica de prova aí. Órgãos executivos. Nós temos um primeiro grupo que são os órgãos executivos federais, tá? Então nós temos o DENATRAN, que é um órgão executivo que executa as leis, normas e regras, mas a nível federal. O DENATRAN é o Departamento Nacional de Trânsito. É o órgão máximo executivo agora a nível federal.
Temos também o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. É o órgão responsável pela conservação, pela manutenção e construção das rodovias federais. Tá? E temos também a PRF, Polícia Rodoviária Federal. É o órgão responsável pela fiscalização das nossas rodovias federais. Órgãos executivos, órgãos que executam as normas, regras e leis, porém a nível estadual agora. Então, órgãos executivos estaduais. O primeiro deles, bastante falado, que é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. O DETRAN é o órgão agora máximo executivo dentro do estado. Tem apenas um DETRAN em cada estado. Não confunda um DETRAN com a segunda ali, que é a CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito. A CIRETRAN, ela está nas regiões dentro de um estado. Então, cada estado ele possui um DETRAN e várias CIRETRANs espalhadas pelo estado. Então, geralmente, lá onde você vai para fazer a renovação da sua CNH, a transferência do seu veículo, o registro do seu veículo, é uma CIRETRAN e não DETRAN. É um órgão, claro, que atua, vamos dizer assim, para o DETRAN. Outro órgão executivo estadual é o DR, Departamento de Estradas e Rodagens. É o órgão responsável pela manutenção e conservação das rodovias estaduais agora. Tínhamos o DENIT, que era das rodovias federais, e o DR, que é das rodovias estaduais. Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, e a Polícia Militar, PM, que são os órgãos aí que fiscalizam o nosso trânsito a nível estadual. Órgãos executivos municipais e recursais. Órgão executivo municipal são as autarquias municipais de trânsito. Então, muitos municípios hoje possuem as autarquias dentro do município, elas atuam apenas ali. Tá? E a JARE, que é um órgão recursal, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. A JARE é aquele órgão que analisa a sua defesa. Então, se você foi autuado por alguma infração e não concorda com ela, não concorda com a decisão do agente de trânsito, você poderá entrar com um recurso, com uma defesa. E esta será analisada pela JARE, pela Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Fechamos aqui o nosso tópico sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Até o nosso próximo tópico. Estamos de volta com mais uma aula de legislação de trânsito. E o tópico desta aula são as vias. O que é uma via? A via é toda a superfície terrestre por onde transitam pessoas, veículos e animais. É bom lembrar que o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, só é aplicado em vias públicas, em vias abertas à circulação. As vias de uso restrito de propriedades particulares não se aplica o Código de Trânsito Brasileiro. As vias são classificadas em dois grupos, em vias urbanas, as vias localizadas em perímetro urbano, e as vias rurais, vias localizadas nas zonas rurais. As vias urbanas, por sua vez, possuem 4 vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. 4 palavras não muito comuns do nosso dia a dia, por isso elaboramos um pequeno vídeo para facilitar a sua compreensão. Para isto, vamos até a via pública demonstrar isto na prática, ou seja, demonstrar as 4 tipos de vias de trânsito urbano. Vamos ao vídeo. Classificação das vias urbanas. Via de trânsito rápido é a via a qual não possui interseção em nível, não possui cruzamentos diretos. Também não possui acesso aos lotes lindeiros, aos imóveis, e não possuem semáforo, e as passagens de pedestres e veículos são por viadutos ou passarelas. Via arterial são as vias principais da cidade. São vias que ligam as principais regiões de uma cidade, com interseções em níveis, já possuem cruzamentos, geralmente controlados por semáforos. Também possuem acesso aos lotes lindeiros. Via
coletora. São as vias que coletam e distribuem o trânsito para as vias de trânsito rápido ou arteriais. Denominamos das vias que distribuem o trânsito dentro das regiões de uma cidade. São vias que já possuem semáforos, possuem cruzamentos em níveis. Via local. São as vias localizadas em áreas residenciais, possuem interseção em nível, possuem acessos a lotes lindeiros, e na grande maioria das vezes não possuem semáforos. Também são chamados de vias locais as vias de uso restrito. Muito bem, fechando aí as vias urbanas, nós temos as vias rurais. As vias rurais são duas, rodovias e estradas. As rodovias, então, são vias rurais pavimentadas, como esta da nossa foto aqui. Lembrando, então, que a definição de uma rodovia seria via rural pavimentada. Já as estradas são vias rurais não pavimentadas, como esta aqui. Ela não possui pavimento, ok? Nós temos um hábito de falar estradas de chão. Na verdade, é uma redundância, pois toda a estrada ela é de chão. Se ela for uma estrada pavimentada, ela já se torna uma rodovia, ok? As vias, todas elas, além da sua classificação, elas possuem uma velocidade máxima permitida, mesmo não tendo sinalização. Muitas pessoas me perguntam: André, a velocidade mínima, quanto mais devagar for, será melhor? Não, nem sempre. Muitas vezes uma velocidade muito baixa, ela não é compatível com aquela via. Por isso, existem as velocidades máximas e velocidades mínimas permitidas para cada via. Vamos inicialmente ver as velocidades máximas. Via de trânsito rápido, 80 km por hora. Vias arteriais, 60, vias coletoras, 40 e vias locais, 30 km por hora. Lembrando novamente, isto quando não houver sinalização. Nas rodovias, porém, com pista dupla, como esta da imagem aqui, nós temos uma velocidade de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. E 90 km por hora para os demais veículos, que aí entrariam os ônibus, os caminhões, as carretas, entrariam nestes demais veículos. Se for uma rodovia de pista simples, como esta aqui, a nossa velocidade para automóveis, caminhonetas e motocicletas, ela baixa de 110 km por hora para 100. E para os demais veículos permanece os 90 km por hora. Já nas estradas, vias rurais não pavimentadas, a velocidade máxima sempre será de 60 km por hora para qualquer tipo de veículo. E por fim, a velocidade mínima permitida para cada via. A velocidade mínima nunca poderá ser inferior à metade da máxima. Então, pegando como um exemplo uma estrada, se aí na prova de vocês cair esta pergunta: qual é a velocidade mínima permitida para uma estrada? A resposta vai ser 30, pois nós acabamos de compreender que a velocidade máxima para uma estrada é 60, então a mínima vai ser a metade, ou seja, a resposta correta, 30 km por hora. Meus amigos, estudem bastante este conteúdo referente às velocidades permitidas para cada via, sua classificação, pois cai bastante questões na prova do Detran, ok? Fechamos aqui mais um tópico da nossa aula de legislação de trânsito. Até o próximo tópico. Estamos de volta com a nossa aula de legislação de trânsito. E o assunto desta aula são os veículos. Vamos estudar sobre a documentação do veículo, sobre a sua identificação através das placas veiculares e a classificação dos veículos. Primeiro item, documentos do veículo. Todo veículo possui dois documentos. Um documento que é o documento de registro do veículo, que pode ser comparado ao certidão de nascimento nosso,
que é o Certificado de Registro do Veículo, também chamado de CRV, um documento que não é de porte obrigatório, que é um documento que se vai utilizar apenas no momento de uma transferência de propriedade ou de uma alteração de característica deste veículo. E o segundo documento é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Este sim, o documento de porte obrigatório. O primeiro deles, então, é o CRV. Vamos aprender um pouco sobre este documento. A primeira parte, mais à sua esquerda da tela aqui, chama-se CRV, Certificado de Registro de Veículo. E esta outra parte aqui é a autorização para transferência de propriedade veicular. Este segundo aqui ele é utilizado em caso de transferência de propriedade. Este você vai utilizar no momento da venda do veículo. Então aqui deverá ser preenchido os dados do comprador do veículo e deverá ser assinado pelo comprador e por você, vendedor do veículo. É importante lembrar que após preenchido e assinado por ambos, este documento deverá ser reconhecido, a sua assinatura, em tabelionato, um reconhecimento de firma, reconhecimento da sua assinatura. Aí cabe ao comprador a responsabilidade de fazer a transferência deste veículo dentro de um prazo de 30 dias. Porém, a você, vendedor, existe uma responsabilidade ainda maior, que é a de fazer o comunicado de venda. O comunicado de venda ele não é obrigatório ser feito por parte do vendedor. Porém, se você faz uma venda de um veículo, preenche este recibo, reconhece a assinatura e não faz o comunicado de venda, e a pessoa que está adquirindo este veículo não faz a transferência de imediato, e ele vier a cometer infrações de trânsito, estas multas serão lançadas no prontuário seu ainda. Por quê? Perante o Detran você ainda consta como proprietário. Portanto, extremamente importante, faça o comunicado de venda imediatamente após ter feito aí o reconhecimento das assinaturas em tabelionato. É bom lembrar que para poder fazer o comunicado melhor de venda junto ao Detran, você deverá tirar uma cópia autenticada para apresentar lá no Departamento de Trânsito. Joia? Esse documento não é de porte obrigatório, pode se deixar em casa no momento que você estiver trafegando em via pública. Este outro documento, chamado de CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, este sim é o documento de rodagem, o documento de porte obrigatório. Este documento só é válido no original e dentro da validade. Ou hoje nós temos a possibilidade também de utilizar este documento no formato digital. Como é possível ter a CNH digital, é também possível ter neste mesmo aplicativo o CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. É bom lembrar que este documento ele só será emitido pelo Detran após você ter pago o licenciamento, o IPVA do veículo e o seguro obrigatório, o DPVAT. Após ter pago estas 3 taxas, esses 3 tributos, será emitido o CRLV. Então, cuide bastante em pagar sempre os 3. Se você paga 1 ou 2 e deixa um sem pagar, é possível que este documento não seja emitido. Lembrando que transitar sem estar devidamente licenciado o veículo é uma infração gravíssima e gera 7 pontos em sua CNH. Além da documentação do veículo, uma outra forma de identificar um veículo é através das placas veiculares. As placas elas são classificadas em placas particulares, comerciais, oficial e representação, diplomático e consular, especiais e coleção. Esta é a primeira, a placa da categoria particular. Vamos lembrar que desde 2018, todos os veículos novos emplacados ou que ocorra a transferência de um município para o outro, no momento do registro, deverá ser substituído a placa antiga por esta placa do padrão Mercosul.
A placa do padrão Mercosul, todas as categorias possuem uma placa de fundo branco, com a tarja azul, com a bandeirinha do Brasil acima e também com a marca do Mercosul. Todas elas possuem este mesmo padrão, apenas modifica-se a cor das letras e dos números, ou seja, do alfanumérico e da borda. Como exemplo, esta particular, a placa possui essas cores pretas nas letras e na borda. Já, por exemplo, a comercial, ela possui bordas e letras na cor vermelha. A oficial, que é de órgãos públicos e representação, nesta cor azul. A diplomática, nesta cor amarela. Os especiais, na cor verde. E, por fim, a coleção, nesta cor cinza. Ok? Então, esta é a identificação através das categorias das placas dos veículos. A classificação dos veículos. Todo veículo também, ele pode ser classificado quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria deste veículo. Primeiro, a tração. Todo veículo poderá ser classificado quanto automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque e semi-reboque. O primeiro, veículo automotor. Como o próprio nome já sugere, são veículos que têm um motor próprio, possuem motor. E aí nós temos diversos exemplos. Pode ser um automóvel, pode ser um caminhão, um ônibus, uma moto. Todo veículo que possui motor, ele é classificado quanto à sua tração como um veículo automotor. Possuímos também os veículos movidos a eletricidade. Então, são chamados de veículos da tração elétrica. Eles não possuem um motor de combustão interna e sim são movidos a eletricidade. Temos também veículos de propulsão humana. Uma bicicleta, um carrinho de mão, uma gaiota, uma carretinha. São veículos de propulsão humana. Todo veículo que é ou puxado ou empurrado pelo ser humano, então, classifica-se como propulsão humana. Veículos de tração animal, uma carroça, uma charrete. E, por fim, os veículos de reboque e semi-reboque. Aqui na imagem eu coloquei bem claro o reboque, a diferença para o semi-reboque. O semi-reboque é este primeiro aqui, onde então ele é apoiado em cima de uma unidade tratora, geralmente chamada de cavalinho, e é semi-rebocado. Já o reboque, ele é totalmente rebocado. Então temos estes também que são veículos de tração semi-reboque ou de reboque. Possuímos também a classificação dos veículos quanto à espécie. Os veículos quanto à espécie, eu diria que é para qual a sua finalidade. Então nós temos veículos, por exemplo, que têm a finalidade de transporte de passageiros. Então ele é um veículo da espécie passageiro. Um automóvel, um ônibus, uma moto, uma charrete, são veículos da espécie passageiros, ok? Temos também veículos da espécie carga. Um caminhão, uma carroça ou mesmo uma moto. Mas espera aí, André, você acabou de falar que a moto ela é da espécie passageiro. Sim, ela pode ser passageiro, como ela também pode ser da espécie carga. Quando a moto possui atrás aquela caixa para transporte de mercadorias, e no documento ela assim for classificada, ela é um veículo da espécie carga. Porém, sem a caixa, ela é um veículo da espécie passageiro. Portanto, lembrar que sempre esta classificação consta no CRLV do veículo e também no CRV. É a classificação quanto à sua espécie. Além de passageiros e carga, nós temos veículo da espécie misto. Um exemplo, uma caminhonete ou uma Kombi, onde você transporta passageiro e carga. Então, este é um veículo da espécie misto. Ele leva os dois. Temos também veículos de competição. Um veículo utilizado aí em motocross, velocross, ou mesmo veículos aí de Fórmula 1, enfim, são veículos de competição. Veículos de tração, um trator esteira, uma retroescavadeira, enfim, todas as máquinas agrícolas e máquinas de obras, elas são classificadas quanto à espécie de tração.
eles servem para tracionar, para fazer força, para puxar algo. Então, espécie de tração. Espécies especiais, por exemplo, os veículos adaptados para portadores de necessidades especiais. E, por fim, os veículos dos colecionadores. Então, espécie coleção. Além da classificação da espécie, nós temos também a classificação quanto à categoria do veículo. Inicialmente, nós falamos sobre as cores das placas dos veículos. Agora, nós chegamos no ponto de identificar estas categorias. Cada categoria destas se enquadra em uma daquelas cores de placas visto anteriormente. A primeira categoria, então, particular, oficial, comercial, diplomático, especial e colecionador. Muito bem, os veículos particulares são aqueles veículos de uso próprio, o uso seu carro, sua moto. Eles são classificados como um veículo particular. Temos também os veículos oficiais, que são veículos de órgãos públicos, seja ele municipal, estadual ou federal. Utiliza-se neste veículo uma placa com letras e números na cor azul. Lembrando que o particular utiliza letras e números na cor preta. Okay? Comercial. Veículos como um ônibus, um caminhão, um táxi, mototáxi, motofrete. Todos estes veículos são classificados quanto à categoria comercial. Vejam bem, eles utilizam já uma placa da cor vermelha, das letras e números. Possuímos também veículos quanto à categoria diplomático, que são dos nossos diplomatas, né? Dos especiais, que são veículos lá modificados, e dos colecionadores. Já falamos anteriormente, também utilizam uma placa com letras e números na cor cinza. Precisamos compreender também a classificação dos ciclos. Nós possuímos 3 tipos: ciclomotor, motoneta e motocicleta. Para muitos, inclusive, aparentemente é a mesma coisa. Porém, existe uma diferença bastante grande entre um ciclomotor, uma motoneta e uma motocicleta. Vamos lá. Ciclomotor. Veículo cujo motor não ultrapassa as 50 cilindradas. Temos aí na imagem um exemplo de um chamado ciclomotor. Eu sempre brinco que é uma bicicleta motorizada. Motoneta. Veículo cujo condutor pilota na posição sentado. Observem que ele não está montado, ele está sentado. Isto então é a motoneta. Já a motocicleta, o piloto vai na posição montado, ok? Então, motoneta, sentado. Motocicleta, montado. Motocicleta nós chamamos popularmente de moto, tá? Moto seria a abreviação de motocicleta. Então, aí abre a classificação dos ciclos, né? Ciclomotor, motoneta e motocicleta, ok? Uma outra classificação, não coloquei aqui no slide, mas é bom nós compreendermos, é a diferença entre uma caminhoneta e uma caminhonete. A caminhoneta é aquele veículo onde o passageiro e a carga vão no mesmo compartimento. Um bom exemplo disso seria a nossa Kombi. A Kombi, ela é uma caminhoneta, tá, ok? Eu sempre brinco com a Kombi, né, um veículo que acho que é conhecido por todos no nosso Brasil, que muitas vezes você pergunta para a pessoa o que ela tem. A pessoa diz, eu tenho uma caminhonete, eu tenho um automóvel, eu tenho uma motocicleta. E aí tem aquele um que você pergunta o que você possui. Ele diz, eu possuo uma Kombi. Ah, mas ela é o quê? Ela é uma caminhoneta. Ela não é caminhonete, ela é uma caminhoneta. Já a caminhonete é aquela onde possui uma gabine e uma carroceria. Ou seja, o compartimento de carga e passageiro ele é separado. Então, este é um veículo chamado caminhonete. Ok? Então, possuímos caminhoneta e caminhonete. Pessoal,
Fechamos aqui mais um tópico da nossa aula de legislação de trânsito e até a nossa próxima aula. Continuando o nosso conteúdo de legislação de trânsito, o assunto desta aula será a habilitação. A habilitação é um documento de porte obrigatório por todos os condutores em território nacional. A habilitação ela possui um formato padrão, um formato único dentro do território nacional, todos muito similares com esta imagem ao meu fundo aqui, tá? Ela possui dados pessoais, nome do condutor, filiação, nome de pai, nome de mãe, data de nascimento, a validade da CNH, o número de registro da CNH. Então, assim, ela possui vários dados nela. Possui também aqui ao lado o número de cédula, que é este número que fica na lateral esquerda aí do seu vídeo. Então, estes são alguns dados que você encontra na sua habilitação, na Carteira Nacional de Habilitação, tá ok? Importante lembrar que não é permitido emplastificar a sua habilitação, ela terá que estar sempre aberta para o policial ou agente de fiscalização poder verificar a sua autenticidade, ok? Temos também agora a CNH digital, neste formato aqui, que você poderá baixar um aplicativo em seu celular e terá aí então a sua CNH neste formato digital. Além da CNH, uma vez baixado este aplicativo, você também poderá ter aí o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, neste mesmo aplicativo. Além da CNH, do CRLV, você também terá ali consulta a infrações, consulta a validade de exames, como o exame do toxicológico, que você tem tudo neste mesmo aplicativo. A renovação da CNH. A renovação da CNH, recentemente nós tivemos alterações nesta legislação, tá? Então nós temos hoje a validade da CNH para 10 anos, mas para condutores com idade inferior ao 50 anos. Observem bem essa legislação, ela traz uma certa dúvida muitas vezes. André, eu tenho 50 anos e vou fazer a minha renovação, vai vir para 10 anos? Não. Não, porque não é inferior, você já tem 50, tá? Se você tiver 49 anos, sim, a validade da sua CNH vai vir para 10 anos, ou seja, 49 vai para 59. Agora, se você fizer a sua renovação na CNH com 50 anos, a sua CNH não vai vir para 10 anos e já vai cair no outro tópico aqui, que é para 5 anos. Veja bem que ali diz, ó, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70. Novamente, inferior a 70, porque se você já tiver 70 anos, a sua validade não será mais 5 anos, tá? Aí já vai cair neste último item aqui, que a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Observe então que agora nós temos 3 categorias aí da validade da CNH, que antes nós tínhamos apenas 2, que era até os 65 e depois dos 65. Agora isso não existe mais e nós temos a questão dos 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, 5 para de 50 a inferior a 70 e 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos, tá ok? Lembrando também que para motoristas que possuem na sua CNH categoria C, D ou E, precisam realizar o exame chamado toxicológico. Também é uma mudança que houve na legislação, porque o exame toxicológico era exigido a cada 5 anos e agora ele está sendo exigido a cada 2 anos e meio. Aí muitas vezes existem algumas dúvidas, algumas perguntas. André, neste caso eu preciso renovar a minha CNH a cada 2 anos e meio? Não, a renovação é conforme esses critérios aqui. Porém, o exame toxicológico você realizará a cada 2 anos e meio e ele será inserido a informação na sua CNH digital ou no seu RENASH, no seu processo da CNH, sem haver a necessidade de uma emissão de uma segunda via da CNH, ok? Você apenas faz o exame a cada 2 anos e meio.
Uma forma de você verificar a validade do seu exame toxicológico é acessando a sua CNH digital. Lá no campo Observações, você vai ter esta informação. Então, assim, é de extrema importância para você, condutor, baixar a CNH digital. Ela tem várias vantagens. Não estou aqui fazendo propaganda para a CNH digital, até porque é um aplicativo do governo federal, do Denatran. Mas ela é extremamente importante para você poder acompanhar, principalmente para quem tem categorias maiores, C, D e E, tanto o exame toxicológico quanto cursos especializados, eles aparecem apenas na CNH digital. Na CNH física não é mais inserido estas informações de validade de cursos especializados, que é o curso do MOP, escolar, emergência indivisível, eles não constam mais na sua CNH física, exatamente devido à questão da validade da CNH ser para 10 anos em algumas situações e a validade dos cursos permanecem a cada 5 anos a sua atualização. Ok? Um abraço e até mais. Muito bem, continuamos o nosso conteúdo de legislação de trânsito. Agora vamos falar sobre formação do condutor. Requisitos para você fazer a sua primeira habilitação. Para fazer a primeira habilitação, inicialmente precisa ser penalmente imputável. O que significa ser penalmente imputável? Significa possuir 18 anos ou mais. Muitas pessoas me perguntam: André, sou emancipado, tenho 16 anos e sou emancipado, posso fazer a minha habilitação? Não, não pode. Por que não? Você pode ser até emancipado, porém, penalmente você não é imputável. Então, assim, o dia que, no Brasil, porventura, a maioridade penal for diminuída para 17 ou 16 anos, aí sim poderá se fazer a habilitação com idade inferior aos 18 anos. Porém, no momento, isto não é possível, pois com 18 anos você não é penalmente imputável, ok? Além disto, precisa-se saber ler e escrever e possuir 2 documentos. Um documento de identificação, um RG, uma carteira de trabalho, um passaporte, algo assim, e o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Tendo estes 3 requisitos, você poderá iniciar a sua primeira habilitação. Aí serão necessários alguns exames e algumas aulas para se poder ter acesso, para possuir a sua CNH, a sua primeira habilitação. O exame de aptidão física e mental é necessário, também chamado de exame de vista. Porém, não é correto chamar de exame de vista, pois é um exame de aptidão física completa que o médico vai fazer para ver se você possui condições para dirigir com segurança em via pública. Uma avaliação psicológica, também chamado de psicotécnico, realizado pela psicólogo. Posterior a isso, o curso teórico, composto por 45 horas aulas das matérias de legislação, direção defensiva, primeiros socorros, mecânicas e relacionamento interpessoal e meio ambiente. São os conteúdos aí cobrados nas provas da primeira habilitação. Após concluído o curso teórico, você deverá realizar a prova teórica junto ao Detran. A prova teórica é composta geralmente de 30 questões, das quais você deverá ter um mínimo de 70% de acertos. Aprovado nesta prova teórica, será-lhe emitido uma licença para aprendizagem de direção veicular, chamada de LADV. Esta licença permite você, aprendiz, a conduzir o veículo da autoescola, não o seu particular, mas o veículo da autoescola, em via pública, juntamente com o instrutor da sua autoescola. Esse curso prático, então, é composto por 20 horas aulas em via pública. Após concluído estas 20 horas aulas, você passará a fazer o exame prático junto ao Detran. Uma vez aprovado no exame prático, será-lhe conferido a sua PPD, Permissão para Dirigir, e não a CNH. No primeiro ano, você vai possuir uma PPD, Permissão para Dirigir. Não cometendo infrações gravíssima, nem grave, nem reincidente em média, após um ano será-lhe conferido
a sua CNH. Aí sim, a Carteira Nacional de Habilitação. Ok? Quais são as categorias que nós possuímos de CNH e quais são as categorias possíveis de fazer na primeira habilitação? Então, as categorias possíveis de se habilitar, a primeira delas é uma conhecida ACC. Melhor, acho que não muito conhecida. Muitas pessoas nem sabem que existe esta categoria chamada ACC, uma autorização para conduzir ciclomotores até 50 cilindradas. Então está ali na definição. É um ciclo motorizado de 2 ou 3 rodas, cujo motor não ultrapassa 50 cilindradas. Este veículo ele exige sim uma habilitação. Muitos acreditam que não necessita de habilitação. Ele precisa sim. Ela não é bem classificada como uma categoria, e sim como uma pseudo-categoria. Aí a outra categoria é a categoria A, para veículos motorizados de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Carro lateral pode ser aquela carretinha que é colocada ao lado, ou muitas vezes até atrás da moto. Você permite conduzir isto com a categoria A. E a categoria A é possível sim de se fazer na primeira habilitação. A categoria B agora, como é chamado popularmente para dirigir automóveis, né? É para veículos cujo o peso bruto total não exceda os 3.500 quilos de PBT, peso bruto total, ok? Quando se fala em PBT, lembre-se, é o peso do veículo mais o peso de carga. Não excedendo os 3.500 quilos, poderá se conduzir com a categoria B. E cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o do motorista. Vejam bem, então são 8 passageiros, mais um condutor. Quando se fala em categoria B, é isto, veículos até 3.500 quilos e veículos até 8 passageiros, mais o condutor. Já a categoria C é para veículos cujo peso bruto total exceda os 3.500 quilos. Observem bem, a B era até 3.500 quilos. A C já é quando excede os 3.500 quilos. E reboque até 6.000 quilos. Aí aparece a grande dúvida. André, ele fala quando excede 3.500 quilos, mas até quantos mil quilos? O Código de Trânsito não define isto. Subentende-se o quê? Até quanto for permitido para aquele determinado veículo. Ah, mas então uma carreta pode com a C? Não, porque aí já vem o reboque. Ó, a categoria C ela permite reboque até 6.000 quilos, não pode o reboque exceder. Mas se for uma única unidade, seja um caminhão toco ou trucado, ou bitruque, seria aquele com 2 rodados na dianteira, permite-se que a categoria C, sem problema algum. Ah, ele pode carregar 18.000 quilos, 20, indiferente. Ele não excedendo, né, o reboque mais de 6.000 quilos não tem problema. Mais de 3.500 quilos poderá ser dirigido com a categoria C, ok? Lembrando que para poder, né, se habilitar na categoria C, você deverá possuir pelo menos 1 ano de categoria B. O 1 ano da permissão já é aceito? Já é válido? Sim, este 1 ano da permissão já é válido para você poder fazer a categoria C. Então, após 1 ano da sua permissão, no momento que você for emitir a sua CNH definitiva, neste mesmo momento você já poderá solicitar a sua alteração para a categoria C. Legal, né? Então, você tendo a sua permissão, passou 1 ano, você que quer trabalhar como motorista já poderá fazer a sua alteração de categoria. Categoria D, popularmente chamado para ônibus, né? Veículos cuja lotação exceda a 8 lugares, excluindo o do motorista. Observem bem que a categoria B, nós falamos que é até 8 lugares fora o condutor. Aqui, novamente, é o que exceda a 8 lugares fora o condutor. E a categoria C, mesma regra da categoria B, até 8 lugares também. Então, B e C para passageiros, ela é a mesma quantidade, ou seja,
8 lugares. Veículos com mais de 8 lugares é categoria D. Novamente, até quanto? Quantas pessoas, quantos passageiros? Ele não define aqui quanto for permitido para o veículo. Seja um ônibus, uma van, um ônibus trucado, um ônibus com 40 lugares, 50 lugares, indiferente. A categoria D permite isso. Para se habilitar na categoria D, você deverá possuir no mínimo 21 anos e 2 anos de categoria B. Com 2 anos de categoria B, você poderá pular a categoria C e se habilitar direto na categoria D. Olha que legal. Você não necessita esperar mais tempo e não necessita fazer a categoria C. Com 2 anos você poderá pular da B direto para a categoria D. André, mas eu já fiz a C. Ótimo, você fez a C, você espera 1 ano de categoria C e poderá fazer a D também. Então, ou 2 anos de B para se habilitar na D, ou 1 ano de categoria C também poderá se habilitar na categoria D. Lembrando que categoria C, D e E, todos eles exigem também o exame toxicológico. Categoria E agora. É para veículos com reboque, semi-reboque, trailer ou articulados que excedam os 6.000 quilos de PBT, de peso bruto total, ou cuja lotação também exceda 8 lugares. Ok? Então, reboque, semi-reboque, trailer, articulados excedam os 6.000 quilos, agora sim é a categoria E. André, para habilitar na categoria E, quais são os requisitos? Então, você necessita ter 21 anos, também como na categoria D, e você poderá fazer a E tendo 1 ano de categoria C ou 1 ano de categoria D. Então, você tendo a C ou a D há pelo menos 1 ano, você poderá se habilitar na categoria E. Ok? Quais são os exames e os requisitos necessários para fazer uma alteração de categoria? São necessários o exame médico, o exame de vista, como é chamado. É necessário apresentar neste momento o exame toxicológico. E você vai precisar fazer 20 horas aulas práticas de direção veicular, dependendo da categoria ou veículo. E posteriormente o exame prático. E aí será emitido a sua CNH com a categoria solicitada ou interessada. Além da categoria C, D ou E, dependendo do transporte, do produto ou do objeto ou pessoas que você for transportar, será necessário os cursos especializados. Possuímos os cursos de veículo de transporte coletivo de passageiros, transporte de escolares, transporte de produtos perigosos, emergências e transporte de cargas indivisíveis. Então, dependendo do transporte, você terá que fazer algum destes cursos. Estes cursos, você também precisa ter no mínimo 21 anos ou mais, estar habilitado na categoria necessária para o curso. Por exemplo, você quer fazer um curso para transporte de escolares, você deverá possuir no mínimo a categoria D, senão não será permitido você fazer o curso de transporte de escolares. Não ter cometido nenhuma infração gravíssima, grave ou reincidente em média nos últimos 12 meses e não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação da CNH. E você poderá fazer o curso especializado. Este curso especializado, você deverá fazer 50 horas de aula. Fechamos aqui mais um tópico da nossa aula de legislação de trânsito e até a nossa próxima aula.